estudando o livro Sexo e Destino, do André Luiz, psicografado pelo Chico e pelo Valdo. E vocês lembram que a aula passada, o Maida, ele nos brindou com o capítulo 1 e 2. Então vou dar uma resumida, talvez alguém não tenha vindo, para vocês começarem a pegar o fio da meada e a gente seguir nesse estudo. Então, vocês lembram que o livro começa com André Luiz nos falando sobre Pedro Neves. Pedro Neves era um advogado respeitado e humilde. Ele era casado com a Enedina e ele tinha 3 filhos, o Jorge, o Ernesto e a Beatriz. Quando ele desencarnou, lá em cima ele era um devotado servidor do Ministério do Auxílio. Mas ele tinha um espírito muito agoniado lá em cima devido a problemas familiares que ocorriam aqui no mundo físico. A sua esposa também era simples e humilde. Ela casou-se de segundas núpcias com uma pessoa extremamente arredia à convivência espiritual. Era uma pessoa muito ambiciosa, muito rico, e que cultivava os prazeres tanto do sexo quanto da vida mundana desordenada. A Enedina, ela tornou-se apaixonada por essa riqueza e sobre as leviandades materiais na qual ela vivia com o seu segundo marido. O Jorge e o Ernesto, seus 2 filhos, eles estavam também hipnotizados pelo fascínio da riqueza que o padrasto proporcionava a eles. Eles viviam delirando, enlouquecidos pelo dinheiro fácil, que os tornava inabordáveis para a assistência. Enedina, para desforrar do marido, ela estabeleceu para si mesma desordenado culto aos prazeres, tanto do sexo quanto das bebidas alcoólicas. Vocês lembram, né? E ela desencarnou após 10 anos de icterícia devido ao alcoolismo. E o Pedro tentou acolhê-la, consolando, mas ela foi colhida por entidades infelizes que a mantinha na viciação. Vocês lembram que o Maida frisou isso, né? O Jorge e o Ernesto, seus 2 filhos, eles mentalmente esqueceram Neves, o padrasto. E ele, para obter a simpatia dos 2 filhos, ele insinuou para eles que esses 2 filhos eram dele quando da união com a Enedina. Já a Beatriz, a sua filha, mesmo órfã, bem na meninice, ela suportou todas essas afrontas e ela conservou-se fiel ao amor do pai, do Pedro, e aos laços do espírito. Então, a filha e o pai é que permaneceram na mesma faixa de vibração, na mesma faixa de entendimento, na mesma faixa de sentimento. Então, ela casou-se, teve um filho, mas aos 47 anos, vocês lembram que ela foi cometida de um câncer. E ela está no leito, preparando-se para regressar à parte espiritual. Ela estava meio inquieta, ela ficava meio triste devido aos vínculos que aprendiam ao mundo físico, ou seja, ela amava o marido e o filho, mas ela tinha esperança de recobrar os laços espirituais que ela tinha com seu pai ao desencarnar. E o Neves, junto ao leito da filha, ele recebeu um sisudo enfermeiro, vocês lembram? Desencarnado, que apresentou André como irmão Félix. Esse irmão Félix era um superintendente de uma importante casa socorrista no Ministério da Regeneração. A Beatriz, com dores agudas, ela recebia passes confortativos no sentido de aliviá-la, mas chorava copiosamente, sem balbuciar palavra alguma. Ela chamava com a alma ao seu pai,
Então ela se mentalizava, ela se colocava mentalmente elevada para ter essa conexão com o pai que ela tanto amava. Eu acho que ela já estava sentindo que estava na hora do desencarne, então ela tentava essa comunicação com o pai. Já o pai, o Neves, muito emocionado, ele espalmou a mão direita na fronte da filha, orou, suplicou o amparo da vontade divina, e chipas de luz saíam do seu tórax em direção a ela, e isso a revestia de energias calmantes. Foi um passe maravilhoso que ela recebeu do pai. Nesse momento, adentrou ao quarto uma enfermeira encarnada, que vocês lembram, de uns 20 anos, e fez o que? Aplicou uma injeção em Beatriz. Ela nem sequer esboçou a mínima reação. Quem era essa enfermeira? Era a Marina. Ela trabalhava com o marido dela. Ela trabalhava com o marido como contadora. E após aplicar a injeção, sentou numa cadeira, pegou um cigarrinho, começou a fumar, porque ela chegou de uma noitada. E ela chegou lá nesse leito, segundo ela, para colaborar com a assistência. E pela análise psicológica feita por André e Pedro de Marina, eles perceberam que ela tinha personalidade dupla. Por quê? Pois ela se relacionava com dois homens simultaneamente. Um semelhante a seu pai e o outro bem mais jovem que ela. Isso lhe causava medo, inquietude, ansiedade, arrependimento. Ela vivia num conflito mental. É uma fixação espiritual que ela tinha. E o capítulo termina com o Neves dizendo para o André: viu, André? Como é difícil para mim, como pai de uma doente, suportar aqui semelhante criatura. Quer dizer, o Maida terminou a aula dele falando esse diálogo entre André e Neves. E o capítulo 3, que é o que nós vamos estudar hoje, ele começa com André e Neves trocando olhares lúcidos em um pequeno salão de leitura, num aposento bem próximo ao leito da enferma. E foi lá que Neves falou: ô André, após a desencarnação, achamos-nos na segunda fase da própria existência. E ninguém na Terra imagina as novas condições que nos tomam de assalto no plano espiritual. Então, o Neves estava conversando com o André aquela situação que ele estava vivendo de recém-desencarnado e chegando ao plano espiritual e tendo toda uma diferenciação do mundo físico, com toda a influenciação da sua família lá em cima, o que o tornava também meio desesperador para ele. Ele falava assim: no começo, André, nós renovamos a nossa vida, existem equipes salvadoras por aqui, tem apoio na prece, tem estudo das vibrações, tem escola da caridade, tem ensaios felizes do culto de grandes sentimentos humanos. Mas na realidade, quando a gente retorna ao trabalho mais íntimo na área doméstica, eu imaginava que os problemas lá da Terra se apagavam definitivamente da memória. Mas no meu caso não aconteceu. Então ele estava desabafando com o André essa inquietude dele perante a situação de desencarnado e tentando interferir no mundo encarnado da Terra com a família dele. Eu preciso espremer o sangue do coração para confirmar o ensino com a cabeça. Quer dizer, ele falava assim: eu estou me esforçando muito para entender que eu sou impotente aqui em cima de interferir lá embaixo com a minha família. E ele falava assim: eu me encontro em serviço nessa casa apenas há 20 dias e já recebi tanta apunhalada na alma que, se não fossem as necessidades de minha filha,
eu já teria fugido incontinentemente. Não teria admitido tanta leviandade do meu genro, bilontra, fanfarrão despodorado. Alguém sabe o que é bilontra? Eu não sei. Eu também não, fui no Aurélio. O Aurélio diz, bilontra pode ser adjetivo ou pode ser substantivo, e de dois gêneros. É que ou quem age com esperteza, frequentemente honestidade, mas aparentando tê-la. É um espertalhão, um velhaco. Mas na verdade, bilontra é que ou aquele que é dado às conquistas amorosas e é um frequentador de prostíbulo. Esse é a essência do bilontra. Olha como André lá atrás, ele já sabia o vernáculo. Quer dizer, ele, com uma palavra ele definiu o gênero do Neves. André tenta amenizar as dolorosas lamentações de Neves, comentando a excelência do ouvido de todo mal e argumentando a ele quanto ao merecimento do auxílio silencioso, por meio da oração. E falava também sobre as vantagens do pensamento positivo na fixação do bem. Mesmo assim, Neves continuou. Ele falou assim: medicina é uma ciência luminosa, recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes é obrigada a descer da alta cultura para dissecar cadáver lá. Eu até liguei para o Maida hoje e falava: Maida, o que você entendeu dessa frase? E eu acho que era o que eu estava entendendo também. Quer dizer, o que nós somos? Nada. Por que você é médico? Você acha que você sabe tudo ou que você... Então hoje o médico, eu estou falando pela minha classe, pelo que a gente vê. Hoje o médico está querendo tratar doença e não doentes. Então hoje é muito raro o médico que dá a mão para o paciente, que vai perguntar como ele está, se ele está com saudade, se ele está com dor, se ele está sentindo alguma coisa diferente. E a enfermagem está indo para o mesmo caminho. A enfermeira hoje está atrás de um computador, ela não vê mais paciente. Eu fico possesso. Trabalho no Einstein. As minhas pacientes são um pouco mais chatas, porque são pacientes de cirurgia plástica. Mas não é por causa disso. É porque a enfermagem hoje não vê paciente. Ela só se preocupa em checar os dados ou botar os dados lá. Antigamente a enfermeira, ela estava do lado do paciente, ela levava o paciente para o banheiro, ela limpava um vômito, ela via se o paciente não evacuou. Hoje, manda auxiliar, ela vai ver se está bom. Você chega num quarto hoje e fala: qual que é a PA da paciente? Peraí, doutor. Ela vai no computador, ela não foi lá, ela não viu a pressão do paciente. Então eu acho que é isso que a gente entende nesse contexto. E vem aí a inteligência artificial, Nossa, vai resolver tudo isso. Vai resolver. Inclusive tem o magnetismo humano para consolar o paciente. É revoltante, gente. Tem 3 salas no ar com cirurgia robótica. Hoje o cirurgião, ele vai assim, sem roupa, sem máscara, sem nada, ele fica numa telinha aqui, ó, brincando de joystick, e os braços estão lá dentro operando o paciente. É o fim, né? É um absurdo. Bom, na quinta noite, quem está falando é o Neves. Na quinta noite da minha permanência aqui, vendo minha filha nessa crise aguda de sofrimento, eu fui procurar meu genro para assisti-la. Em pessoa, né? Não o encontrei no escritório, conforme informações que ele tinha dado mentirosamente. Ele falou que estava no escritório. Mas ele estava numa casa noturna, justamente com a Marina, aquela enfermeira que vocês viram lá, e que você acabou de conhecer, André. Então ele estava lá na bagunça, numa casa noturna. Os dois unidos, qual marido e mulher, tomando champanhe, música alta, entidades perturbadoras, perturbadas, jovens seminuas, esquisitos vampiros articulavam trejeitos, tudo rasteiro, tudo impróprio, tudo inconveniente. Então você imaginou você encarnado
a tua filha doente para morrer. O marido dela está numa boate lá e não está nem aí para ela. Agora imagina desencarnado lá em cima. Como é que fica? O cara ficou louco, né? Fisguei meu genro e a colaboradora em atos libidinosos em casa noturna e recordei de minha filha doente sem assistência. Fiquei revoltado, desesperado. Uma pessoa desencarnada lá em cima pode ter esses sentimentos? Perdi a razão, pois tentei me justificar usando a atitude deplorável de alguns companheiros desencarnados que se transformam em vingadores intransigentes. Quer dizer, são aquelas pessoas que desencarnam, ficam revoltadas, às vezes não sabem nem que desencarnaram e ficam fazendo coisas que não devem. O homem velho que eu fora e o homem renovado que eu aspiro ser se digladiavam em minha mente. Quer dizer, olha como ele estava em conflito lá em cima. Mesmo Pedro Neves, tendo trabalhado em diversas comissões socorristas, procurando esclarecer-se, modificar-se para o bem, aqueles espíritos que se animalizavam após a desencarnação, ao saber que entidades familiares amadas lhes desertavam de afeição e respeito, ele não conseguiu praticar os bons conselhos que haviam administrado para si mesmo. E o que aconteceu? Ele enxugou a lágrima, ele deu vazão a toda essa revolta, ele evocou a própria inconformação e tomado de cólera, avançou direto sobre o genro, desferindo, avançou como uma fera desacorrentada, cita lá o livro, esmurrando o rosto do genro. Então ele deu um soco no genro. E o genro aconteceu o quê? Quer dizer, um desencarnado batendo no encarnado. Ele teve uma súbita mal-estar, quer dizer, uma lipotímia, e caiu nos ombros da moça, da Marina, acusando uma indisposição semelhante a uma lipotímia. Minha vontade era de torcer o corpo dele, mas não consegui, pois uma senhora desencarnada, de semblante nobre e calmo, aproximou-se, desarmando-me do íntimo. Parecia tão profundamente humana, sem demonstrar sinais de elevação, ela apenas emitia um minúsculo distintivo luminoso brilhando palidamente no peito. Ela afagou-me, de leve a cabeça, e induziu-me à serenidade. Olha que demais. Muito envergonhado, olhei para ela e ela não me censurou. Quer dizer, olha que espírito elevado. Vai falar: ô cara, o que você está fazendo aí? Você está louco? Está batendo num encarnado? Apenas falou com bondade de Beatriz, da sua filha. Ela demonstrava conhecer profundamente Beatriz, tanto quanto ele, e o convidou a sair do recinto para acompanhá-la até o quarto da enferma. E no caminho ela somente se reportava aos méritos da compreensão e da tolerância. E eu não me reprimi apenas para socorrer. Eu não me reprimi porque eu queria o quê? Socorrer a minha filha em dificuldade. E adentrando ao quarto de Beatriz, ela se despediu delicadamente e não foi mais vista. Quer dizer, um outro espírito muito elevado foi lá acolher o Neves. André ensaiava algumas observações reconfortantes, rememorando as suas próprias experiências, quando o Neves, como que interpretando os seus pensamentos, perguntou: "Ô André, você já passou por acontecimentos assim tão desagradáveis?" Aí o André falou: "Lógico, meu amigo. Atravessada a barreira, os meus problemas foram enormes. E semelhante aos seus empecilhos familiares e transformações domésticas. Mas André não conseguiu desabafar, pois um cavalheiro maduro e simpático adentrou ao recinto, sem nos perceber,
compreensivelmente, ele era encarnado. E quem era? Era justamente o genro, Nemésio. Ele olhou para o espelho, deu uma ajeitada na gravata, enxugou o suor que ele vinha vindo da noitada, com o lenço branco, e escutou um prolongado suspiro da esposa, né? Óbvio. Entrou para o quarto, a Marina o recebeu com um amável sorriso e o conduziu à cabeceira de Beatriz, que o fitou entre confortada e abatida, porque ela estava realmente bem abatida. Ela estendeu a mão descarnada, quer dizer, ela estava bem consumida. O marido beijou a sua mão, acariciou os seus cabelos e lhe fez algumas perguntas carinhosas. Beatriz pronunciou algumas palavras breves para agradá-lo e se desculpava por voltar ao caso de Olímpia. Quem era Olímpia? Olímpia era uma funcionária dela que ela tinha muito grado, ela respeitava muito. E disse que a pobre criatura perdeu a casa e isso lhe causava muita aflição pelo desamparo dela e dos filhos. Quer dizer, a moça quase morrendo queria ajudar uma outra funcionária dela que sabia que perdeu a casa e não queria desencarnar sem fazer esse auxílio a essa senhora. Nemésio mostrou emotividade, garantiu a Beatriz que já havia mandado um amigo construtor para resolver o problema de moradia de Olímpia e dos filhos. Beatriz dizia que receava partir de uma hora para outra, quer dizer, ela estava quase desencarnando. E Nemésio acariciou-lhe a fronte, sorriu e brincou. Partir para onde, querida? Não me fale em pessimismo, pois você nos ensinou a colocar alegria em tudo. Olha que cara especial. Quer dizer, cara de pau. Quem não o conhecia como André, o André falou, pô, esse cara é o marido ideal, né? Amanhã tomarei providências definitivas para levantar o barraco de Olímpia. Ante o carinho do marido, Beatriz deu um largo sorriso e seus olhos lúcidos derramaram 2 lágrimas de felicidade. E o brilhante marido enxugou com um gracioso gesto. Quer dizer, um cara muito sensível. Mentalmente renovado, olha só, um pequeno ato, o que faz numa pessoa que está numa cama, que está carente, está precisando de uma energização. Ela acreditou na melhora física do corpo e ansiou viver muito mais tempo no aconchego familiar. Quer dizer, aquele simples ato de carinho do cara de pau do marido já deu energia para ela para tentar seguir em frente um pouco mais nessa encarnada. Para o próprio reconforto, a Beatriz solicitou uma xícara de leite a Marina, a enfermeira, né, que atendeu comovida. Enquanto ela bebia o leite, André refletia. O pensamento de Nemésio era claro, puro. Tinha Beatriz no cérebro, nos olhos, no coração. Dispensava-lhe a compreensão de um amigo e a ternura de um pai, contrariamente ao que Neves lhe passara. Quer dizer, isso nos assombrava, óbvio. O Neves falava para o André, esse cara é bandido, esse cara é cafajeste. E ele via uma coisa totalmente diferente da ação dele com a esposa. Após alguns momentos, a enferma devolveu a xícara e Nemésio levantou-se, falando brandas palavras à esposa. Ao mesmo tempo, ele acariciava as mãos da Marina por trás da cabeceira, trocando olhares apaixonados por ela. Quer dizer, aí o André acho que se tocou, né? André contemplou, Nemésio admirado, alterando seus pensamentos de respeitabilidade, que o mesmo lhe inspirava. Quer dizer, começou a mudar a visão do André a respeito desse cara.
Neves indicando as mãos, olha lá, olha o que eles estão fazendo, atrás da cabeceira. Sem a visão da filha, óbvio, exclamou para André, esse homem é um enigma. Aí acabou o capítulo 3º, né? Aí a gente começa a entrar no capítulo 4. E ele começa com André tentando reerguer, animar o Neves positivamente, porém ele estava totalmente desapontado com o genro, na sala ao lado do leito de Beatriz. Neves, com a dignidade ofendida, dava a impressão de que a família encarnada lhe pertencia. Desaprovava a conduta do genro e exaltava os merecimentos da filha. Então, era um espírito que estava em conflito, tentando agir de forma desencarnada no mundo físico. Eles devem ter sofrido muito, né? De ver todas essas coisas que o seu genro fez e impossibilitado de ter uma reação. André, ouvindo seu amigo, refletia sobre as dificuldades que todos nós temos após o desencarne para dissipar a ilusão de posse sobre os outros. Exatamente isso. Ainda lhe disse, aprendi que as pessoas desencarnadas, quase sempre, as portas do lar terrestre se fecham quando a morte lhe cerra os olhos. Quer dizer, está falando para o Neves, meu, para, senão vai ter mais influência no mundo material. Você está desencarnado. E vendo isso, não sei se dá para ver o filme. Eu não sei se vai rodar um filminho. Eu lembro, não sei se alguém assistiu o filme Ghost. Quando eu assisti, me dava um nó na garganta, porque é aquela coisa da gente. Quem aqui não tem medo de morrer? Não o quê? Eu quero saber. Será que sou eu? Todo mundo tem, né? Mas ninguém pensou que um dia a gente vai, né? Então, esse Ghost é a história de um casal que ele é assassinado e a... Será que vai rodar? E o som, como faz? A música é demais, né? Então, ele foi morto e ela está falando assim, não é possível. Ele morreu. Então, ele desencarnado está se vendo fisicamente e é impossível, ele está impotente. Ele quer falar, estou aqui, eu não morri, quer dizer, a morte não é o fim. Eu estou aqui, a morte é só uma transição de um plano físico para um plano mais elevado. E essa cena que ele tenta mostrar para ela a existência da vida além da morte, que ele levanta a moedinha, ela está agoniada, ela está sem resposta, está sozinha, está sem a pessoa que ele ama. A hora que ela recebe essa moedinha, ela tem a certeza absoluta da existência da vida depois da morte. E essa cena é muito impactante, pelo menos foi para mim. A música fala aí, eu desejo o seu toque, sozinho tanto tempo só, e o tempo vai passando tão lentamente, o tempo vai passando tanto, será que você ainda é minha? Eu preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. Me espera por mim. Eu estou indo para casa, espere por mim. Quer dizer, é aquela angústia do perder e da transição entre o encarnado e o desencarnado. E obviamente aqui nós temos um outro ensinamento do André, que é aquela conexão que existe entre o encarnado e o desencarnado, justamente na desconexão. Nós vamos falar agora um pouco.
dois se transformam a hora que tenta quebrar esse laço. As feições dele mudam, as feições dela é mais confortante. Então, qual que é a dificuldade após o desencarne? Eles não eram unidos pelo amor? Então, quando alguém vai cortar isso, é meio desesperador. Então, aceitar a perda física é muito difícil para o encarnado e para o desencarnado. Acreditar e provar a existência da vida após a morte é muito difícil. Você viu que ele fez um esforço terrível para jogar aquela moedinha na mão dela. E é muito confortante depois saber que a morte não é o fim. Eu acho que os ensinamentos desse... E você sabe também que ao desencarne existe um cordão luminoso de prata. O que é isso? É aquela energia que ao desencarnar você ainda não conseguiu a desconexão com o ser físico. E esse cordão, ele conseguiu cortar a hora que ele passou para ela toda a certeza que existe alguma coisa depois da morte. Obviamente que nós precisamos aceitar o desencarne. Nós precisamos nos desligar totalmente das coisas materiais. Nós precisamos evoluir nos trabalhos ao próximo no plano superior. E não tentar resolver problemas de familiares encarnados. Isso é fácil a gente falar, né? Mas vai viver, vai sentir, vai... E o André continuava na sala contígua com o Neves, quando sorrateiramente adentraram Nemésio e Marina, como que fugindo da presença da esposa, e com ares de namorados, felizes. Quer dizer, vamos lá para aquela salinha que nós vamos estar sozinhos lá. Não sabia, ele estava lá, o André e o pai dela. O André falou até para o Neves, deixa eu sair. O Neves falou, não, fica aqui, que eu quero saber o que está ocorrendo para poder ser útil à minha filha. Foi quando o Nemésio começou a abraçar a Marina, começou a acariciar seu corpo, seus cabelos. Ele estava com uma sensação de apaixonado e atraído, tanto física quanto sentimentalmente. E ele estava atento aos olhos enigmáticos da companheira, tentando convencer-se de que ele estava sendo correspondido. Mas ela, vocês vão ver já, disse que ainda deveriam ser bons para Beatriz. Olha que índole, pois soube do médico que ela duraria apenas mais algumas semanas. E eles deveriam agradecer ao destino, pois se livrariam dos aborrecimentos e percalços de um desquite, mesmo que amigável. Olha que coisa mais terrível, né? Ele fingindo que estava dando assistência à esposa e falando para o outro, ela vai morrer mesmo, fica tranquilo, nós vamos faturar tudo depois. Ele estava sorrindo igual um menino travesso, explicando que não acreditava na sobrevivência da alma. Olha, era um cara assim, bem não espiritualizado, materialista. No entanto, se houvesse vida além da morte, ele não queria que a esposa dele partisse, nutrindo por nós ressentimentos quaisquer. Ele queria que ela ficasse ainda amando o cara. Marina retribuía como quem se deixava querer bem. No entanto, apresentava o fenômeno singular da emoção jungida a ele e o pensamento voltado ao outro. E Nemésio, sensibilizado, confessava-lhe devoção total e, para tranquilizá-la, prometia abandonar os negócios num futuro próximo para eles viverem lindamente felizes num bangalô reformado em São Conrado. Quer dizer, o cara estava de 4 para ela não estava nem aí, e ele estava prometendo mundos e fundos para viverem juntos. Ele só falava que confiasse nele, pois só estava aguardando a modificação de seu estado social, ou seja, a morte da esposa, para lhe conferir o título de esposa. Quer dizer,
Tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas, em que sinceridade prevalecia de um lado e cálculo do outro. Quer dizer, o Nemésio estava apaixonado, mas ela... André Neves analisava as atitudes dos dois em seus mínimos gestos, com aguçada observação, prejudicando-lhes os desígnios com suas próprias experiências inferiores, já que superadas. Esses registros, que são dignos de nota pela imparcialidade, nos fazem reconhecer que nossas expectativas maliciosas, olha só, eles estão falando que estavam maliciando a respeito do comportamento do Nemésio. E espírito de censura, quer dizer, o Neves censurava o genro. Estabeleciam correntes mentais estimulantes da turbação psíquica que ambos se viam acometidos. Então, esses pensamentos do Neves, junto com o André, de meu genro sem vergonha, meu genro... Isso daí, o que fazia? Fazia correntes vibratórias que partiam deles na direção dos dois, fazendo agravar o apetite sexual dos dois. Olha que loucura. Quer dizer, aquela coisa de espírito mais inferior, ou seja, ele não perdoava, ele não ajudava, ele só criticava como encarnado, né? Que a gente é. Então, aquela vibração fazia o oposto, fazia o Nemésio e a Marina se atraírem, terem apetite sexual. Nemésio, com uma felicidade juvenil, mesmo que com voz trêmula, ansiava pelo carinho permanente no refúgio caseiro. E Marina se pôs a chorar copiosamente. Ele beijou-lhe a face, para aliviar um pouco dessa tensão compulsiva. Marina começou a fazer uma cena lá, na verdade é isso. Ela começou a chorar para se fazer de vítima. André e Neves reparavam que Marina fixava cada vez mais a figura dele na imaginação, causando-lhe escabroso conflito no coração, pois eram inequívocas as sinceras promessas de Nemésio. Quer dizer, eles sentiram que no fundo o Nemésio era sincero, aquele amor que ele queria. Esquecendo-se dos compromissos que a esposa lhe requisitava, ele, demonstrando evidências de felicidade, de fidelidade e ternura, se entregou apaixonado e sem reservas para Marina. Ela, inteligente o bastante, identificava o perigo desse início de relacionamento, sentindo aflição e remorsos no coração. Fizera-se querida a ele, sem dedicar-lhe nenhum outro sentimento que não fosse reconhecimento e admiração. Quer dizer, ela não tinha amor, ela tinha interesse, ela tinha vontade de sexo, ela tinha vontade de viver, nada de amor. Dentro dela embatia-se uma guerra terrível de emoções e sensações, pois os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laços profundos, ao mesmo tempo que sua mente recapitulava suas aventuras afetivas. Quer dizer, outra que vivia em conflito. E o sucesso de seus métodos de sedução é o que atraiu Nemésio, remoíram o espírito. Mas concluía assustada que amava até a loucura aquele rapaz franzino que não lhe saía da memória. Quer dizer, ela gostava de um outro rapaz, molequinho, da boate lá que ela saía. Nemésio, consolando-a paternalmente, perguntou quanto ao choro copioso, e ela respondeu dissimulada que seriam problemas domésticos, em evasivas, encobrindo a realidade. Mas ela chorando, falou, estou com problemas em casa, estou com dificuldades financeiras, eu sofri humilhações da minha irmã adotiva, eu sofri incompreensão do meu pai, com brigas constantes. O Nemésio, reconfortando-a, disse que ele partilharia com ela
todos os impedimentos e dissabores, quais fossem. Quer dizer, ele assumiria todo o prejuízo e estaria com ela no que der e vier, principalmente no que vier e der. Que ela tivesse paciência, e ele reforçou, que a Beatriz em breve desencarnaria, e isso seria um marco fundamental da aventura deles, né? Quer dizer, era só ela desencarnar que a vida da moça e dele resolveria. Mesmo em tom de súplica, e percebendo a força de suas palavras não fazia Marina parar de chorar, o que ele fez? Ele pegou um talão de cheque, assinou um valor expressivo em dinheiro, ela parou de chorar na mesma hora. Ficou apreensiva e comovida, enquanto ele abraçava com afeto e ternura. Ô tonto que ele era. Quer dizer, meu bem, para de chorar, estou aqui um dinheirinho. Assinou o cheque e ele abraçou a moça. André relata que Neves, mesmo desencarnado, lhe afigurava um homem vulgar da terra, aquilo que a gente falou. Ele estava desencarnado, mas não acreditava, né? Ele estava revoltado, com a sobrancelha elevada, o rosto transfigurado pelo desequilíbrio vibratório e que precede uma crise de violência. Receava que ele partisse para a direção de novo do cara, mas o imprevisto aconteceu de novo. Quer dizer, os nossos mentores não nos esquecem nunca. Ninguém está sozinho, ninguém está desamparado. Eles estão ao nosso lado em todos os lugares, em qualquer situação da vida. Adentrou o recinto, venerando a amiga espiritual, com arrebatadora expressão de simpatia e áurea luminosa, circundando-lhe a cabeça. Mas o que impressionava era a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime. Quer dizer, entrou um ser de luz, um ser muita elevação espiritual. E André continuou: olhei nos olhos dele e tive a nítida impressão de que estava revendo um companheiro saudoso, longamente esperado. Quer dizer, o André conhecia esse espírito de luz. Fluidos calmantes e envolventes de alegria me banhavam, e eu me perguntava de onde conhecia aquele amigo com sentimentos de quase irmão. Aquele emissário me removia a pura infância, a segurança dos braços paternos e ao carinho da mãe, que nunca saíram do meu pensamento. Quer dizer, deve ser uma sensação muito gostosa que o André sentiu de rever esse espírito. Ele pensava: Deus, como a vida se constitui esses laços de alma. Vocês não tiveram situações que você conhece uma pessoa e de repente parece que vocês são amigos de longas datas, em que raízes de júbilo e sofrimento, através de reencarnações numerosas de trabalho e esperança, dívidas e resgate, se compõe a seiva do amor que aproxima os seres humanos e lhes transfunde os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. Aquilo, às vezes você vive a vida inteira com o teu irmão, 40 anos, você conhece um amigo, dali para frente você começa a conviver com esse amigo mais do que com o teu próprio irmão. Parentesco corporal e espiritual. Será que é alma gêmea? Eles falam? Existe alma gêmea? Não sei, eu acho que não. Não. Olhei novamente para o benfeitor, muito emocionado, quando o Neves, sorrindo, após cumprimentar, disse: André, abrace ele, é o irmão Félix. O benfeitor adiantou-se, isso aí é o André falando, me deu um abraço e saudações calorosas e disse: grande contentamento em vê-lo, André. Deus o abençoe, meu amigo. O André ficou muito emocionado. A comoção imobilizava o André, que não conseguia falar uma palavra. Apenas lhe estendeu a mão direita, com a simplicidade de uma criança, rogando-lhe
mentalmente receber as lágrimas que caíam da alma por mudo agradecimento. Deixa eu dar uma corrida aqui. Ocorreu em seguida algo inusitado. Nemésio e Marina transferiram-se de repente a novo campo de espírito. Vocês lembram que aqueles pensamentos do Neves com o André influenciavam diretamente no aumento da libido dos dois, que aproximavam mais os dois? Esse espírito de luz só deu uma olhada, confirmei a impressão de que nossa curiosidade enfermiça e a revolta dominava Neves. Até então haviam funcionado ali como estímulo ao magnetismo animal dos dois, a que se ajustavam os enamorados. Eles não desconfiavam que estavam sendo observados, e bastou um olhar compassivo do irmão Félix para acabar com esse magnetismo. A visão de Beatriz enferma cortou-lhe o espaço mental e esmoreceram-se-lhes os laços de paixão. Olha que louco! Quer dizer, uma coisa que estava influenciando os dois na sensação de sexo, de repente um olhar cortou esse magnetismo dos dois. Continua André. Eu não podia auscultar o mundo íntimo de Neves, e súbita compreensão inundou minha alma. E se eu estivesse no lugar de Nemésio, estaria agindo melhor? Essas indagações de consciência me fizeram raciocinar em nível espiritual mais alto. Olha aí, olha a consciência dele. Olhei para Nemésio, possuído de novos sentimentos, percebendo nele o verdadeiro irmão que eu precisava entender e respeitar. Embora com remorsos, confessasse a mim mesmo a impropriedade da atitude que ele assumira momentos antes. Prossegui estudando a metamorfose espiritual que se processava. Então se processou no relacionamento dos dois, do Nemésio e da Marina, e no próprio pensamento do Neves. Foi confortante para ele. Marina passou a revelar benéfica reação, como se estivesse conduzida em ocorrência mediúnica, de antemão preparada. Repôs-se do ponto de vista emotivo, transparecendo total desinteresse por novos carinhos físicos, e falou delicadamente para Nemésio que deveria voltar a cuidar da enferma. Olha que mudança. O Nemésio, sentindo a sua mudança interior, concordou, sentou-se numa poltrona e ela voltou lá para atender a enferma. Percebi que Neves queria conversar, desabafar-se, e no entanto o benfeitor que havia tocado nossos corações apontou Nemésio e disse: meus amigos, ele está muito enfermo e não sabe. Vocês já lhe notaram a deficiência orgânica? Quer dizer, olha a elevação desse espírito, entendendo em Nemésio uma pessoa com deficiência, com problemas. Procuremos socorrê-lo. O que é resiliência humana? No Aurélio, resiliência nada mais é do que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, para crescer, para mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois de ultrapassar a fase negativa. O Mandela é das pessoas que foi muito resiliente. Ele falou que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pelo seu passado ou pela sua religião. As pessoas aprendem, aprendem a odiar. As pessoas que aprendem a odiar, também elas podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais rápido ao coração humano do que o ódio. Então, eu acho que a lição que a gente tem desse espírito que conseguiu cortar aquela união sexual dos dois
e fazer o Neves acalmar na sua raiva contra o genro, eu acho que chama-se resiliência. Então, vocês aguardem os próximos capítulos para saberem mais sobre Nemésio, Marina, Neves, Beatriz e novos ensinamentos do querido André Luiz. Doutor, não pode adiantar o final. Não pode adiantar. Não. Calma, vocês vão ver o que vai acontecer com o Nemésio. Vai dar tudo certo.